irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dando continuidade às nossas devocionais da oração da noite, tratando a respeito da família como plano eterno de Deus e presente maravilhoso dele para nós. Dando sequência também aos nossos estudos a respeito do perdão como sendo a chave para a harmonia conjugal e familiar. Hoje eu quero encerrar essa série sobre o perdão, tratando das bênçãos do perdão. E o nosso texto de hoje é Mateus capítulo 18, versículos 21 até o versículo 35. O nosso texto, vocês vão observar aí, ele trata daquela famosa pergunta do apóstolo Pedro, sobre até quantas vezes ele deveria perdoar o seu irmão. Se, por exemplo, até 7 vezes. Jesus, então, respondendo a Pedro, disse: não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. E a partir daí, Jesus propôs-lhes uma parábola, a chamada parábola do credor incompassivo, ou seja, de um servo que, tendo recebido do seu senhor o perdão de uma dívida impagável, ele não perdoou o seu conservo que lhe devia uma quantia razoavelmente pequena, ou seja, diz o texto, 100 denários, 100 dias de trabalho, hoje por volta de R$3.500. Essa atitude egoísta, desprovida de compaixão, irritou o senhor daquele servo, que retrocedeu na sua decisão e não agiu mais com misericórdia em favor dele. Pelo contrário, o chamou de servo malvado e o entregou às autoridades. Eu quero destacar com os irmãos, nesse contexto, os versículos 32, 33, 34 e 35, e que dizem assim: então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente proceder com teu servo, como também eu compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que ele pagasse toda a dívida. Agora observe bem o versículo 35, diz assim: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Meus queridos irmãos, antes de tratarmos hoje das bênçãos do perdão, nós precisamos ponderar 3 observações indispensáveis. Primeira delas, o perdão não é opcional para o cristão, mas sim uma prática inerente à vida cristã. Se nós desejamos seguir ao Senhor Jesus verdadeiramente, nós devemos perdoar. Não temos outra escolha. E devemos perdoar assim como Deus nos perdoou, de forma gratuita, livre e totalmente. Perdoar é um dos atos básicos da fé cristã, visto que só somos cristãos exatamente porque Deus em Cristo nos perdoou. Portanto, para o cristão, perdoar é mandamento, não é opção. É mandamento, não é opção. Não é sentimento, não depende da nossa vontade ou da emoção. A palavra de Deus diz o seguinte: sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Efésios capítulo 4, versículo 32. Segunda verdade: nós perdoamos na mesma proporção que compreendemos o quanto fomos perdoados. Ou seja, o melhor incentivo para o perdão é lembrar do quanto Deus já nos perdoou. Nós não merecíamos, mas Deus, por sua graça e de graça, nos perdoou. Portanto, a nossa disposição de perdoar está diretamente ligada ou proporcionalmente ligada à nossa consciência do quanto fomos perdoados. Terceiro, quem não é capaz de perdoar os outros, também não é capaz de amar a si mesmo. Não perdoar é optar pelo suicídio
ou seja, é abrir mão da vida e da liberdade. Por amor, Deus nos perdoou. Por amor, devemos perdoar os outros. Perdoar é amar. Amor e perdão sempre caminham juntos. Sempre. E é assim que Jesus ensina em Lucas, capítulo 6, versículos 36 e 38. Lá ele diz assim: sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. E termina o versículo 38 dizendo: porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Meus queridos irmãos, de fato, o perdão é uma bênção. O perdão é uma bênção, é fruto do amor de Deus e é a expressão da maturidade cristã. E é uma bênção pelos seguintes motivos. Primeiro, o perdão traz cura onde a mágoa gerou doença. Segundo, o perdão traz reconciliação, onde o ressentimento gerou afastamentos. Terceiro, o perdão traz alegria, onde a dor produziu tristeza. O perdão restitui aquilo que a decepção saqueou. O perdão faz uma faxina na nossa mente, na nossa alma, nos porões do nosso coração. Em sexto, o perdão traz vitória sobre o orgulho, sobre a vaidade e nos faz deixar para trás tudo aquilo que não agrada ao Senhor e começar a considerar os outros sem desprezo e sem ressentimento. Em sétimo, perdão é uma bênção porque ele destrói a reação defensiva, ele dissolve a vingança, aparentemente até justa, mas liberta também do ressentimento. O perdão, ele é libertador. Oitavo e último, o perdão abre mão do direito de acertar as contas. Na realidade, o perdão zera a conta, rasga a promissória. O perdão é uma bênção. Realmente, o perdão é um milagre. E só o milagre do perdão permite que cônjuges, pais, filhos, irmãos se olhem verdadeiramente, se encarem, podem olhar nos olhos uns dos outros. Só o milagre do perdão nos habilita a aceitar o outro do jeito que ele é. O perdão é mais poderoso do que qualquer coisa que vocês possam imaginar. Ele é um remédio eficaz que cura a alma e é a grande ferramenta para abençoar e restaurar e transformar os relacionamentos conjugal e familiar. Jesus disse: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. Meus queridos irmãos, vamos usufruir do milagre do perdão. Vamos tirar proveito das bênçãos do perdão e que o perdão de Deus encha o seu coração e que você tenha cada vez mais coragem, força, disposição para perdoar e que haja na sua casa, na sua família, o verdadeiro perdão. Que Deus te abençoe e que cubra você nessa noite com graça especial, possa reparar suas forças emocionais e físicas e amanhã possamos seguir em frente debaixo da graça do Senhor. Em o nome de Jesus. Amém.